Convido os amados e queridos irmãos para que se coloquem em pé, por favor, e vamos cantar o hino de número 42 no Cantor Cristão. O título do hino é Realização, e diz a palavra do hino 42 no Cantor Cristão: Jesus, agora sim eu sei, quão grande é teu amor, pois salvação em ti achei, aceita o meu louvor. És tu, Jesus, meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei, pois tudo tu me dás. 42 no Cantor Cristão, neste maravilhoso, lindo dia de chuva e de frio, louvamos ao Senhor pela presença de todos os amados e queridos irmãos, para juntos cultuarmos ao nosso Deus. Cantemos 42 no Cantor Cristão. Convido todos, por favor, vamos nos ajoelhar e vamos orar ao Senhor. Senhor amado, com grande alegria estamos aqui louvando-te e bendizendo-te, Senhor, dando-te graças por tudo. Como é bom agradecer ao Senhor por tudo. Quando assim fazemos, não enxergamos frustração, não enxergamos decepção, não vemos derrotas, porque vemos em tudo a mão do Senhor. Quando damos graças ao Senhor por tudo, estamos dizendo silenciosamente: Senhor, nós sabemos que o Senhor está no controle. Obrigado, portanto, a Deus, por o Senhor estar no controle da vida de cada um dos teus servos aqui.
da vida da tua igreja também, Senhor. E como é bom saber que é o Senhor que está cuidando de tudo, e abençoando, e sustentando, e dirigindo. Obrigado pelos irmãos que puderam viajar durante o feriado, foram e voltaram guardados por Ti, com a responsabilidade de estarem na casa do Senhor, no dia do Senhor. Como é bonito de ver esta maturidade, Senhor, dos Teus filhos. Obrigado, a Deus, pela fidelidade do Senhor, abençoando-nos no início desta nova estação, primeiro domingo do inverno, Senhor. E a semana promete ser gelada, as previsões dizem 1 grau, 0 grau. E por tudo nós damos graças ao Senhor, porque tudo provém do Senhor. E é a palavra do Senhor prometida há 5.000 anos atrás a Noé, quando o Senhor disse a ele e a todos nós: enquanto a terra durar, não há de faltar sementeira e cega, semeadura e colheita, verão e inverno. Por isso te louvamos, Senhor. Apesar de a humanidade estar tão distante do Senhor, tão rebelde contra o Senhor, no entanto, se nós somos infiéis, o Senhor continua fiel, não pode negar-se a si mesmo. Por isso agradecemos ao Senhor. Obrigado, a Deus, pelo teu cuidado sobre nós aqui, sobre os teus filhos em todo o Brasil que assistem aos cultos pela internet. Oramos por todos eles e que sejam igualmente abençoados como nós temos sido abençoados aqui, Senhor. Obrigado pela programação de ontem tão abençoada. Obrigado pelos irmãos que ofereceram o jantar para a igreja e estava tão saboroso, tão gostoso, tão agradável. Não somente o alimento, mas também a comunhão, e como isso faz bem. Louvado seja o Senhor. Pedimos pelos irmãos enfermos e que por esse motivo não podem estar conosco, alguns pela idade também, mas onde estiverem, esteja com eles, abençoando-os, Senhor amado. Também oramos pelos irmãos em Israel, pastor Meno Kalish, nosso amigo que já esteve aqui por 2 ocasiões e está lá servindo ao Senhor com fidelidade, com compromisso, com obediência. Oramos pela paz em Israel, como a Tua palavra nos ensina, Senhor. Possamos orar pelo despertamento das pessoas ali, pela salvação dos israelitas, um povo a quem tanto o Senhor ama e que tem um propósito diante do Senhor. Ajuda, abençoe, ó Deus e Pai. Abençoe também o Brasil. Oh Deus amado, os governantes no Brasil estão se posicionando contra Israel. A mídia no Brasil, em grande parte, está contra Israel, a favor do erro, a favor do mal, a favor do terrorismo. Isso é chamar maldição para o país. Por isso clamamos a Ti, Senhor. Oramos pelas igrejas, pelo despertamento das igrejas no Brasil. Quanta gente se diz cristã e está contra o Teu povo de Israel. Antibíblicos, não conhecem a Tua palavra, Senhor. Profanos. Pedimos, portanto, por um despertamento espiritual nesta nação tão querida, tão amada, mas que está tão longe do Senhor. Pedimos que o Senhor aceite este culto que estamos prestando a Ti, os hinos que serão tocados, cantados e a Tua palavra que vamos ouvir. Sejamos alimentados, Senhor, e possamos não somente receber o alimento, mas colocá-lo em prática no nosso viver diário. Vivemos um tempo de abandono da Tua palavra. Pessoas ouvem, mas não se arrependem, não mudam de comportamento. Portanto, ajuda, abençoe a Tua igreja a ser bíblica, obediente e fiel. Pois oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.
Então vamos orar silenciosamente enquanto o nosso amado irmão Luiz toca, e que Deus fale aos nossos corações nesta manhã. Convido todos os amados e queridos irmãos para que, por favor, abram as suas Bíblias para Lucas capítulo 22. Vamos ler o versículo 61 e o versículo 62. Lucas capítulo 22, versículos 61 e 62, onde lemos assim na palavra do nosso Deus. Lucas 22, 61 e 62. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Alguém aqui já chorou amargamente? Talvez seria melhor inverter a pergunta. Alguém aqui nunca chorou amargamente? O choro de Pedro foi um choro amargo. Foi um choro de derrota. Foi um choro de vergonha. E essa semana ouvi uma senhora idosa dizendo assim: se eu tivesse uma nova oportunidade, eu faria tudo diferente. E eu chorei quando vi aquela senhora falando isso. E logo lembrei de Pedro. Imagina Pedro tendo negado o seu Salvador, tendo negado o seu Senhor, a quem ele havia dito que iria ser leal até a morte, e poucos minutos depois ele vergonhosamente nega. E quando negou pela terceira vez, o galo cantou, e ele se lembrou e olhou para o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus olhando para ele. Irmãos, este olhar de misericórdia do Senhor mexeu com o coração de Pedro. E a minha oração durante toda a semana é que esse mesmo olhar do Senhor Jesus, Ele está olhando para nós. Não é só na hora do hino que a irmã Cláudia cantou, sonda-me, ó Deus. Ele está sondando a nós cada instante, a cada momento, do alvorecer ao anoitecer, da aurora até o ocaso, e durante a noite também. No nosso culto doméstico, todos os dias agradecemos: Senhor, obrigado porque o Senhor cuidou de nós durante a noite. Ele sondou-nos durante a noite. Com amor Ele está olhando para nós. Jovens ou idosos, vamos refletir nas oportunidades que Deus nos dá. Vamos refletir, jovens ou idosos, vamos refletir, para não chegarmos no final da vida e olhar para trás e dizer: se eu tivesse uma outra oportunidade, eu faria tudo diferente. Essa senhora tinha filhos, mas não sabia onde que estava. Não falava nem com os filhos. Estava amargurada, ressentida com o que havia feito da sua vida. Viúva, idosa e sem comunhão com os mais próximos e queridos. Em primeiro lugar, queridos irmãos, se tivermos nova oportunidade, e Deus está dando, hoje é uma nova oportunidade que Ele nos dá. Em primeiro lugar, vamos perdoar. Vamos perdoar.
Pedro chegou para o Senhor Jesus Cristo, quem sabe, esperando receber a aprovação. Vou impactar o meu Senhor, vou fazer uma pergunta para Ele, no mínimo Ele vai me elogiar. Vou perguntar para Ele: Senhor, até quantas vezes meu irmão vai pecar contra mim e eu vou lhe perdoar? Até 7. Imagina que Pedro esperava ouvir do mestre: parabéns, Pedro. Eu esperava que você perdoasse 1 ou 2 vezes, mas 7? Imagino que Pedro esperava ouvir a aprovação do Senhor. Qual não foi a resposta do Senhor Jesus Cristo? Irmãos, vamos aproveitar as oportunidades para perdoar mais, porque as pessoas estão vivendo hoje uma vida de falta de comunhão, uma falta de união, uma falta de entrosamento, e ficam como o gado ruminante, fica trazendo lá de baixo do coração coisas do passado, e ficam remoendo. Hoje de manhã, quando eu fui levar o trato das ovelhas lá, estavam as ovelhas sentadas e puxam aquela bola e ficam. Quantas pessoas estão assim? Quantas pessoas não conseguem vencer as provas, as dificuldades, os problemas, as ofensas, e ficam guardando no coração? Essa senhora idosa falou: se eu tivesse uma nova oportunidade, eu faria diferente. Nós temos oportunidade, velhos ou jovens, idosos ou mais novos, todos temos uma oportunidade de permitir que em nosso coração haja perdão. E se nesse momento você está aqui, nesse culto sagrado, nesse ambiente sagrado, sendo sondado pelo Senhor, se ainda houver em seu coração alguma coisa que está lhe perturbando, peça agora, aqui, nesse local: perdoa-me, Senhor. Perdoa-me, Senhor, eu quero viver como o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Queremos viver como Ele viveu, perdoando até os agressores. Se alguém foi agredido nesta vida, irmãos, se alguém foi humilhado nesta vida, se alguém foi ofendido nesta vida, este foi o nosso Salvador. E na hora mais difícil, na hora mais dolorosa, na cruz do Calvário, a dor que ele estava sentindo, física e espiritual, porque ele, sendo Deus santo e puro, que nunca cometeu pecado, ter que levar os nossos pecados sobre si, irmãos, esta dor era insuportável. Mas o que ele tinha capacidade de nesta hora dizer, as pessoas à frente meneando a cabeça, zombando, os discípulos negando, os discípulos fugindo, e ele sozinho era capaz de orar: Pai, perdoe-lhes, porque não sabem. Irmãos, peçamos ao Senhor, nos ajude, Senhor, a aproveitarmos as oportunidades, a não guardarmos em nosso coração rancor, qualquer que seja, qualquer pensamento, sentimento que impeça a perfeita comunhão com o Senhor, porque Ele mesmo falou em Mateus capítulo 6: se vocês não perdoarem aos homens as suas ofensas, tampouco Deus perdoará as vossas. Se há alguém aqui perdendo a oportunidade de perdoar mais, está inutilmente aqui nesse templo, neste mundo. O seu culto não será aceito pelo Senhor, porque para o nosso culto ser aceito pelo Senhor, primeiro nós devemos estar em comunhão uns com os outros. Se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco Deus perdoará. Quando meu irmão Daniel e eu éramos crianças, morávamos lá em Nova Odessa, no interior de São Paulo, com os nossos avós. E isso nos anos 60. E uma família de conhecidos nossos iam se mudar para os Estados Unidos. Eles moravam em São Paulo, na capital, e nós fomos até lá. Com nosso tio Ralph, tia Helena, fomos até São Paulo, nos despedimos deles e eles se mudaram para os Estados Unidos. O pai, a mãe e o filho. Só que o pai, membro de igreja, e uma pessoa generosa,
Ele não conseguia perdoar uma ofensa do próprio irmão dele. Não conseguia. Foi para os Estados Unidos, comprou lá uma chácara, morava num lugar bonito, maravilhoso, com um lago. E Deus foi dando oportunidade para ele se arrepender. E ele não falava com o irmão, ele vinha para o Brasil e só conversava com o irmão através de advogados. Eles tinham propriedades no interior de São Paulo e só conversava com o irmão que era membro da mesma igreja. E eles não se falavam. Não perca as oportunidades que Deus te dá. Não perca, por favor. Esse homem perdeu as oportunidades. O filho, um menino bonito, morreu afogado no lago, na chácara deles lá nos Estados Unidos. A esposa o abandonou. E ele ficou sozinho. E a nossa prima foi lá para buscá-lo de dó, de ver a situação que ele está. Rico sim, mas numa situação deplorável de abandono. Generoso, piano da igreja ele que dava, homem de dinheiro, mas numa situação deplorável. Por favor, irmãos, vamos aproveitar as oportunidades. Antes que Deus precise tirar alguma coisa nossa que nos quer tão caro, vamos aproveitar as oportunidades e peça: Senhor, perdoa-me, Senhor. Até quantas vezes, Senhor, vou perdoar? Até 7. É infinito o perdão, queridos. O perdão é infinito. Quantas vezes pecarem contra nós, vamos perdoar. Essa senhora dizia: se eu tivesse uma nova oportunidade, eu faria tudo diferente. Eu teria amado mais o meu marido. Eu teria amado mais os meus filhos. Hoje eles estão espalhados pelo mundo, eu não sei nem onde estão e não tenho contato com eles. Que tragédia, queridos irmãos. Vamos aproveitar a oportunidade que Deus nos dá. Perdoar. Em segundo lugar, confiar mais. Creio que quando Pedro saiu para chorar amargamente, deve ter passado na memória dele tudo o que ele havia passado com o Senhor Jesus Cristo, as experiências, inclusive no mar da Galileia. Os discípulos estavam sobre o mar, no barquinho, e o Senhor Jesus Cristo vinha andando sobre as ondas. Primeiramente acharam que era um fantasma, depois o Senhor Jesus os tranquilizou e disse: não tenham medo, sou eu. Quando Pedro então identificou que era o Senhor, teve uma atitude até bonita e admirável. Senhor, se é o Senhor mesmo, manda-me ter contigo sobre as ondas. E o Senhor Jesus falou: vem, vem. E Pedro, descendo do barco, começou a caminhar sobre as ondas. Creio que quando ele estava chorando amargamente, ele deve ter pensado nesse episódio tão marcante na vida dele, chorando amargamente. A Bíblia não fala quanto tempo ele ficou chorando, mas não foram 2, 3 lágrimas, queridos irmãos. Não foram 2, 3 lágrimas. Ele teve muito tempo para pensar: o meu Senhor, Ele me salvou de eu afundar, de eu perecer. E o Senhor Jesus, quando Pedro começou a afundar, porque Pedro tirou os olhos do Senhor, sentindo o vento e vendo as ondas, tirou os olhos do Senhor. E é exatamente isso que acontece com todas as pessoas que tiram o foco do Senhor. Quando deixamos de olhar para Ele, começamos a sentir as intempéries ao nosso redor, as situações ao nosso redor, as guerras ao nosso redor, a corrupção ao nosso redor, a mentira, a injustiça. Começamos a sentir tudo isso e começamos a naufragar na fé. Por isso, olhemos somente para o Senhor. Enquanto Pedro olhava para o Senhor, ele caminhou sobre as ondas. Foi no momento que ele sentiu o vento e vendo as ondas, começou a afundar. E começou a clamar: Senhor, salva-me. E o Senhor Jesus, amoroso como é, perdoador como é, longânimo como é, misericordioso como é, estendeu a mão, levantou a Pedro, mas deu-lhe uma palavra:
Homem de pouca fé. Por que duvidar? Homem de pouca fé. Queridos irmãos, todos nós estamos aqui nesta manhã, tendo uma nova oportunidade para confiar mais no Senhor. Tendo uma nova oportunidade para depositar a nossa confiança absolutamente no Senhor, independentemente das circunstâncias. O Senhor Jesus é o nosso Deus, é o nosso Senhor, é o nosso sustentador. E a Bíblia fala em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. De sorte que os que se aproximam de Deus creem que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pedro, não afunde. Olhe para mim, Pedro. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para esse mundo que está encapelado. Olhe para mim, cristão que está nesta manhã aqui, que vai assistir o culto pela internet. Não afunde. A Bíblia diz: ao passares pelas águas, elas não te submergem. Quando confiamos no Senhor, Ele estará conosco. Ele abre o mar vermelho, Ele abre o rio Jordão, Ele nos sustenta, Ele nos levanta das nossas lutas, dificuldades e problemas. Perdoar mais, queridos irmãos, temos uma nova oportunidade. Vamos aproveitar. Vamos confiar mais, queridos irmãos. A confiança no Senhor deve ser inabalável. As situações no mundo só vão piorar, mas quem confia no Senhor estará sendo fortalecido no Senhor. E em terceiro e último lugar, amar mais, queridos irmãos. João 21, por favor. Abra sua Bíblia para João, capítulo 21. Depois de ter chorado amargamente, depois de ter passado por todas aquelas experiências de vergonha e de dor, de sofrimento, por ter perdido uma oportunidade para demonstrar que realmente amava o Senhor misericordioso como é, foi atrás de Pedro, como vem atrás de mim, como vai atrás de você, como deseja que esta igreja seja uma igreja de amor verdadeiro por Ele. O Senhor está sondando o seu coração nesse momento, querido irmão, querida irmã, querida igreja. O Senhor está sondando o seu coração. O que Ele está vendo dentro de você? Amor por Ele ou amor pelas coisas que Ele dá? O que Ele está vendo em seu coração? É muito importante nós entendermos isso. Eu estou realmente amando ao Senhor ou o meu amor se consiste apenas de palavras? São apenas palavras? É apenas discurso? Desde criança, eu sempre ficava admirado de ver gente passando, é obrigado a escutar essas músicas mundanas por aí, né, nas lojas, carros passando e tudo mais, vizinho aqui da frente é perturbado. Coloca aquelas músicas, e se diz membro de igreja, hein? Se diz membro de igreja. Coloca aquelas músicas horrorosas, nojentas, a gente tem que ouvir aquilo. E eu fico admirado de ver, porque aqueles cantores até estufa a veia, e fala de paixão, e fala de amor, e fala disso. Dali a pouco era só fogo em paz. Dali a pouco já está com outra pessoa, já está com outra pessoa, já está com outra pessoa. Mas eu penso, mas então foi tudo mentira que cantaram. Era tudo mentira. Muita gente se diz cristã, diz que ama o Mestre. Nós vamos ler na passagem que o Senhor Jesus perguntou para Pedro 3 vezes: você me ama, Pedro? Primeira vez ele respondeu no ímpeto, como muita gente responde: eu amo o Senhor. Aliás, hoje eu não falo nem amar, né? Hoje falam paixão. Estou apaixonado por Cristo. Paixão não é amor. E cantam isso nas igrejas. Primeira vez Pedro respondeu no ímpeto. Segunda vez o Senhor Jesus respondeu: Pedro, filho de Jonas, Simão, filho de Jonas, amas-me? Ele respondeu no automático. Quanta gente está fazendo isso hoje? No ímpeto, no automático. Repete a oração na formalidade apenas, mas não é o que está no coração.
Quando o Senhor Jesus perguntou terceira vez, aí ele caiu em si. Aí ele caiu em si. Eu creio que nesse momento Pedro lembrou de que pouco tempo atrás, poucos dias atrás, ele havia vergonhosamente perdido uma oportunidade. Vergonhosamente ele perdeu uma oportunidade de afirmar e de confirmar que ele realmente amava o Senhor. Ele havia dito no jardim do Getsemane, quando o Senhor Jesus falou: esta noite todos vocês se escandalizarão em mim. Pedro falou: ainda que todos se escandalizem, eu vou contigo até a morte. Se for necessário, eu vou contigo até a morte. De verdade, irmãos, Pedro não amava o Senhor naquele momento. Não amava. Não amava. Como muita gente hoje não ama, porque está cuidando muito mais da sua própria vida do que da vida do mestre, do interesse do mestre. Quando Pedro estava, poucos momentos depois do jardim do Getsemane, no pátio, com os criados que estavam afirmando: você era um deles. Quem Pedro estava amando naquele momento? Quem? Ao Senhor? Deveras, de verdade. Ele estava amando-se a si mesmo, como muita gente. Como muita gente hoje, amantes de si mesmos, que a Bíblia nos ensina que os últimos dias serão marcados por pessoas amantes de si mesmos. Por favor, sonda o seu coração, olha para dentro de você. Não estaria perdendo uma ótima oportunidade, uma maravilhosa oportunidade de mostrar: de verdade, eu amo a Ti, Senhor, eu amo ao Senhor. Quando Pedro dizia que não conhecia o Senhor, ele estava querendo cuidar da sua vida e não morrer com ele. Ele estava amando-se a si mesmo. Prezados irmãos, estamos vivendo tempos que as pessoas estão perdendo uma preciosa oportunidade. O mundo hoje, as igrejas hoje, a dita comunidade cristã está perdendo uma oportunidade de mostrar que realmente amamos ao Senhor de todo o nosso coração, que interessa primeiro a causa dele, não os nossos interesses, não os nossos afazeres, mas a vontade do Senhor, o reino do Senhor. Se Pedro amasse a Cristo, sim, eu sou discípulo dele. E eu prometi para ele há poucos instantes que eu iria com ele até a morte. E eu estou pronto a morrer por ele. Isto é amor pelo mestre. Isto sim, é dar a vida pelo mestre. É morrer pelo mestre. Pedro estava amando-se a si mesmo. Diz a palavra do Senhor, João 21, de 15 a 16. O Senhor Jesus vai atrás de Pedro, a vidinha velha. E é isso que acontece quando nós amamos a nós mesmos mais do que ao Senhor. Nós voltamos para a vidinha velha. Senhor Jesus, 3 vezes Pedro negou, 3 vezes o Senhor Jesus pergunta: você me ama? Você me ama? Seria bom que hoje o Senhor Jesus encontrasse cada um de nós e perguntasse: você me ama de verdade? Não responda no automático, não responda no íntimo. Pense um pouquinho antes de responder: eu amo mesmo? As minhas atitudes comprovam que eu amo mesmo ao Senhor? Tenho o prazer de estar nos cultos? Tenho o prazer de estar na escola bíblica dominical? Qual é o interesse mesmo no meu coração? Qual é o meu interesse? De verdade. Qual é o interesse? Diz a palavra do Senhor, João 21, 15 a 16. Desculpa, tinha aberto a passagem errada, já vou abrir em João 21, de 15 a 16. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me?
E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Queridos, estamos tendo uma maravilhosa oportunidade. Se eu tivesse uma outra oportunidade, uma nova oportunidade, eu faria tudo diferente, diz essa senhora. Queridos, nós temos uma oportunidade de perdoar mais, de confiar mais e de amar mais, e não através de palavras e discursos e verso e prosa, mas através da atitude que o Senhor nos ensinou. Quando Ele ressuscitou e ia subir aos céus, Ele ajuntou os discípulos, e hoje com os decididos nós estudamos sobre isso. O dever que nós temos de compartilhar o Senhor Jesus com os outros. E Ele deu-nos uma ordem: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. E Ele falou: vocês vão pregar na Judéia, vocês vão pregar em Jerusalém, na vossa casa, vocês vão pregar na Judéia, na vossa parentela, vocês vão pregar em Samaria, no país que está tão longe do Senhor, e até os confins da terra. Irmãos, nós moramos nos confins da terra, nós estamos aqui no Cone Sul, no fim do mundo. Alguém chegou até nós, e não foi fácil para eles virem aqui. Não foi fácil para os missionários virem aqui, pregar o Evangelho, e sofreram as perseguições que sofreram. Mas hoje nós temos o Evangelho e podemos desfrutar dessa oportunidade que Deus nos dá de mostrarmos amor para Ele, para com Ele, pregando a palavra. Não dizendo: Senhor, o Senhor pode contar comigo, vou com o Senhor até a morte. Era mentira, era mentira. Você quer mostrar que me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. Então se envolva no trabalho, então participe mais, então não viva a vidinha velha, mas uma nova vida, sem palavras de dizer que te amo, mas provando através do serviço ao Senhor. Quem amamos de verdade? Ao Senhor ou a nós mesmos? A quem amamos de verdade? Pedro precisou passar por essa experiência para então entender que ele estava amando muito mais a si do que ao Mestre. Estamos tendo muitas oportunidades, queridos, e eu dou graças a Deus, porque aqui no Brasil ainda nós temos oportunidade. Mas os irmãos estão vendo que essa oportunidade está se acabando, amados irmãos. Os irmãos estão vendo que os intentos para o ano que vem, para as eleições, são malignos, amados irmãos. Os irmãos estão orando pelas eleições do ano que vem, não escondem mais que querem acabar com a liberdade, não escondem mais isso. Então vamos mostrar que nós amamos ao Senhor. De que maneira? Orando, trabalhando, servindo, amando o nosso Mestre de todo o nosso coração. Porque se nós não fizermos isto, queridos irmãos, nós vamos chorar como filhos. Pedro olhou para o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus estava olhando para ele, e ele saiu dali e chorou amargamente. E o Senhor Jesus falou que no inferno haverá o quê? Pranto amargo, eternamente. Essa senhora, ela decidiu que ela vai aproveitar as oportunidades. Essa senhora decidiu que ela mudaria de atitude, já está no final da vida, velhinha, mas ela falou: eu vou mudar de atitude, eu vou mudar de, eu não vou mais perder as oportunidades. Você que está aqui nesta manhã, por favor, não perca a oportunidade de perdoar, seja quem quer que for, não perca a oportunidade, ou poderá chorar amargamente depois. Você que está aqui nesta manhã, não perca a oportunidade de mostrar que confia. Senhor, eu confio no Senhor de todo o meu coração. Como Jó dizia: ainda que ele me mate, nele confiarei. Ainda que ele me mate, eu vou confiar nele. Isso é fé, isso é confiança inabalável. Nós que estamos aqui nesta manhã, não vamos perder mais as oportunidades de demonstrarmos amor para com o Senhor. E fazemos isso demonstrando amor uns para com os outros. Casais, aprendam a aproveitar as oportunidades que estão juntos. Aprendam.
Hoje na classe dos decididos eu falei quantas vezes esse gabinete é inundado. Hoje teve inundação de água lá embaixo, do flexível que vazou. Mas aquilo lá não se compara à quantidade de lágrimas que esse gabinete pastoral já viu. De pessoas com dificuldades dentro de casa, não sabem se perdoar, não sabem se amar. Que oportunidades perdidas! Portanto, renove, você que está aqui nesta manhã, renove o desejo de mostrar mais amor para com seus queridos enquanto estamos juntos. Enquanto estamos juntos, vamos demonstrar mais amor. Para não termos que chorar amargamente depois, queridos irmãos, por termos perdido tão preciosa oportunidade. Se eu tivesse uma nova oportunidade, disse a velhinha, eu faria tudo diferente. Não quero começar tudo de novo, de maneira diferente, de maneira correta, com perdão, com fé e com amor no seu coração. Hoje ainda é oportuno. Saia daqui com esse propósito no seu coração. Esta é a minha oração. É o meu desejo para mim e para a igreja também. Deus abençoe, portanto, a sua igreja. Nossos pais gostavam muito que nós lêssemos livros. O irmão Daniel é um amante de livros. Compramos um livro para dar para ele no aniversário dele, que foi essa semana. No fim ele já ganhou o livro que nós compramos para ele. Então vamos ter que comprar outro livro, porque ele é amante dele. Mas isso aprendemos com os nossos pais em casa. Aprendemos a ler as histórias dos missionários. Quantas histórias dos missionários você sabe para falar para os seus filhos? Quantas? Aprendemos sobre David Livingstone, médico na Inglaterra. Deixou a Inglaterra, foi para a África, conheceu lá a filha de Robert Mufato, missionário, casou-se com ela. Perderam o filhinho lá. A esposa e outros filhos voltaram para a Inglaterra e ele ficou sozinho. E não se tinha mais notícia de David Livingstone. Então um ateu, nascido nos Estados Unidos, mas repórter na Inglaterra, em Londres, decidiu procurar. Será que ainda David Livingstone? Faz tempo que ninguém ouve falar sobre ele. Foi para a África, fez uma comitiva enorme lá e começaram a adentrar o território. 9 meses procurando, até que à beira de um lago, na aldeia dos Macalolo, lá ele viu um homem franzino, único branco no meio de todos aqueles negros, sem dentes na boca, velhinho. Dr. Livingstone, eu presumo. Sim, a quem tenho a honra de cumprimentar. Eu sou Henry Norton Stanley, eu vim da Inglaterra para buscar o Senhor, para saber se o Senhor estava vivo. O Senhor é o nobre mais, é o súdito mais nobre da rainha Vitória. O Senhor volte para a Inglaterra, o Senhor vai ter honras ali na Inglaterra. A rainha ama o Senhor terá uma vida maravilhosa. Henry Norton Stanley, ateu,
ficou 3 meses ali na aldeia dos Macalolo, e quando saiu de lá, Livingstone ficou. Mas Henry Stanley voltou diferente para a Inglaterra. Ele escreveu depois: eu fiquei 3 meses na aldeia dos Macalolo tentando convencer Livingstone a voltar para a Inglaterra, e eu ficava olhando aquele homem velhinho, aquele médico que não falava mais nada, mas ali com as suas mãos servindo aos Macalolo, doentes, necessitados. Ele acordava de manhã e passava o dia anunciando o amor de Deus de maneira silenciosa, mas com a sua palavra, com as suas atitudes. Henry Norton Stanley falou assim: eu fui para a África como o pior dos ateus de Londres e voltei convertido, porque a atitude dele me convenceu. A atitude dele me convenceu. O que faz esse homem ficar aqui? O que faz? O Senhor. O que faz você estar aqui? É o Senhor. Então vamos servir ao Senhor. Até pelo seu silêncio, mas pelo seu amor, os ateus vão se converter. Para de falar. Eu te amo, Senhor. Para de falar. Mostra então. Então vamos mostrar de maneira contundente, clara, convincente. E as pessoas vão se converter. Vamos lá. Obrigado, Senhor, porque temos oportunidades. Quantas pessoas perderam preciosas oportunidades de servir, de trabalhar, de se doar mais, de parar de brincar de vida cristã, mas vivermos de maneira como o Senhor viveu. O Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, deu-se completamente, deu a sua vida por nós. Possamos nós gastar a nossa vida por Ele, por amor a Ele. Abençoa-nos, ó Deus, e usa-nos. Temos exemplos maravilhosos como Livingstone e tantos outros, e que hoje se levantem exemplos dignos também, Senhor. Ajuda-nos nesse tempo tão difícil e árido que vivemos. Ajuda a que pessoas tementes ao Senhor proponham mais amor, mais fidelidade, mais compromisso. Como a irmã Larice falou no final da escola bíblica dominical, serviço tem, obras tem, oportunidades tem. Devemos apenas querer trabalhar para Cristo Senhor, o nosso Salvador. Pedimos, ó Deus, desperta os cristãos no Brasil, desperta os cristãos no mundo. Há uma brincadeira, Senhor, e muitas pessoas estão pensando que o Evangelho é isto, essa vida medíocre, ridícula, imitando o mundo. E como o Senhor Jesus falou, não podemos servir a 2 senhores. Ou escolhemos servir um e desprezamos o outro, ou escolhemos o outro e rejeitamos o primeiro. Portanto, nos ajude a termos um amor verdadeiro em nossos corações e servir-te de todo o nosso coração. Leve em paz os meus amados e queridos irmãos, e que ninguém volte para casa da mesma maneira que entrou aqui, Senhor. Possamos ter uma nova oportunidade e aproveitá-la para o bem, pois oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Todos podem se assentar, por favor. A última vez que a Larissa e eu estivemos em Nova Odessa, fomos visitar uma tia dela, e ela deu testemunho de uma pessoa que descuidou-se muito na vida espiritual e colhe consequências amargas da escolha errada. Mas agora, colhendo essas consequências erradas, ela decidiu voltar-se para o Senhor. E a tia da Larice Jameiro falou assim: esta pessoa está envolvida na igreja e não falta mais. Culto de oração, escola bíblica, culto da manhã, culto da noite. Perdeu oportunidades, mas agora não quer perder. Por favor, não perca mais oportunidades. Vamos viver para Cristo, tudo dedicar para Ele, e um dia Ele virá para nos buscar e recompensará, porque Ele está sondando, Ele está olhando cada um de nós. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vão em paz, queridos e amados irmãos, e sirvam com alegria.